Bom dia! O nosso trabalho de Teoria Geral do Processo é sobre jurisdição. Vamos falar sobre vários tópicos desse tema e ao final do vídeo exibiremos uma entrevista com o juiz de direito, Dr. Cláudio Alves de Souza, que vai falar desse tema com uma visão mais profissional de quem exerce a jurisdição. A jurisdição vem da expressão em latim jurisdictio, que significa dizer o direito. A jurisdição, então, seria a interpretação das leis para solucionar os casos concretos que são levados ao Poder Judiciário. A jurisdição pode ser definida também tanto quanto o poder que o Estado tem em decidir imperativamente impor decisões, quanto como a área territorial em que esse poder pode ser exercido. Algumas das principais características da jurisdição são a imparcialidade, o monopólio, lide, substitutividade, definitividade, inércia e unidade. A imparcialidade determina que os membros do Poder Judiciário não podem atuar com interesses particulares sobre a lide. O monopólio garante que no Brasil o Poder Judiciário é o único que possui poder jurisdicional, exceto em alguns casos como a arbitragem. A lide trata-se do conflito de interesse. A substitutividade garante que o magistrado substituirá a vontade das partes, aplicando a vontade estatal. A definitividade se refere à capacidade das decisões que surgem em decorrência do poder jurisdicional se tornar imutável. A inércia significa que a jurisdição deve ser provocada pelas partes para que ela se manifeste, mas tem algumas exceções. E a unidade significa que o mesmo direito deve ser aplicado de maneira uniforme em todo o Brasil. Como já foi dito, a jurisdição é uma das funções do Estado de buscar a pacificação dos conflitos, buscando sempre a promoção da justiça. Dessa forma, a jurisdição manifesta o poder estatal de decidir imperativamente e impor a sua decisão em ambas as partes do processo. Ela também expressa o dever dos órgãos estatais de resolver e pacificar os conflitos que são levados à esfera jurídica através dos processos e, por fim, ela engloba os deveres do juiz no decorrer do processo. De acordo com a concepção instrumentalista do processo, a jurisdição possui três finalidades: o escopo jurídico, que trata-se da finalidade da jurisdição, de que os objetivos das normas sejam atingidos na aplicação do caso concreto; o escopo social, que trata-se da promoção do bem comum, que é promovido pela eliminação dos conflitos através da pacificação e da promoção da justiça; e do escopo político, que é aquele pelo qual o Estado busca afirmar o seu poder e incentivar a participação democrática nos meios jurídicos através de ação popular, ação coletiva e outros. Existem alguns princípios que são inerentes à jurisdição, tais como o princípio da investidura, que significa que a autoridade só poderá atuar na jurisdição se ela for devidamente investida para tal função. O princípio da aderência ao território, que trata sobre a soberania do Estado, está atrelada ao território do país, o que significa também que os magistrados só podem atuar dentro desse poder estatal. Dessa forma, como os juízes são muitos no mesmo país, eles são distribuídos em comarcas e seções judiciárias, o que significa que a atuação deles deve estar atrelada ao local em que foram inseridos. O princípio da indelegabilidade trata sobre os poderes por não poderem delegar as suas funções. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, expresso no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, garante a todos acesso ao poder judiciário. O princípio do juiz natural traz a ideia de que ninguém pode ser privado do julgamento por um juiz independente e imparcial. Além disso, a jurisdição abrange três poderes básicos: poder de decisão, de coerção e de documentação. O poder de decisão implica que o Estado ou o juiz tem o poder de conhecer a lide, colher provas e decidir. O poder de coerção quer dizer que ele pode coagir as partes a cumprirem com a sua decisão. E o poder de documentação significa que ele pode documentar por escrito todos os atos processuais. Existem alguns limites da jurisdição. Os limites internacionais tratam sobre o fato de que cada Estado, no exercício de sua soberania, tem o poder de ditar suas normas internas. Porém, essas normas internas, pelo fato de ser necessária a convivência com outros Estados soberanos, elas estão submetidas a algumas ponderações, tais como a conveniência, em que não convém tomar determinadas decisões que poderão trazer um conflito internacional, e a viabilidade, em que se deve tomar decisões cujo cumprimento é viável. Os limites internacionais de caráter pessoal implicam que os Estados estrangeiros, os chefes de Estados e os agentes diplomáticos são imunes à jurisdição. Os limites internos tratam sobre o fato de que no direito moderno
A função jurisdicional cobre toda a área dos direitos substanciais, porém com algumas ressalvas, como, por exemplo, a lei que exclui a apreciação judiciária às pretensões fundadas em dívidas de jogo ou apostas. A jurisdição também representa a função atípica de alguns poderes, como, por exemplo, quando o Legislativo, por meio do Senado, julga os crimes de irresponsabilidade e quando o Executivo, com o Tribunal de Impostos. Eu vou falar agora um pouco sobre as espécies de jurisdição. A jurisdição ela pode ser civil ou penal. Ela é penal quando trata de pretensões punitivas e causas penais, como, por exemplo, furto. E a jurisdição civil ela é mais ampla porque ela abrange toda a jurisdição não penal. Também pode ser especial ou comum. A justiça especial se refere à justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, que são justiças que tratam de assuntos específicos. E a justiça comum abrange toda a justiça estadual e federal que exercem uma jurisdição comum. Também pode ser superior ou inferior. A jurisdição superior ela se refere à segunda instância, que é composta por desembargadores que atuam nos tribunais, e a jurisdição inferior é realizada por juízes de primeira instância, que trabalham nas varas e no juizado especial. E por último, a jurisdição pode ser de direito ou de equidade. De direito ocorre quando o juiz ele decide de acordo com as normas, ele aplica a lei. E a jurisdição de equidade ocorre quando o juiz ele segue um senso de justiça, porém ele não se baseia em uma norma específica. Pode decidir de acordo com a sua experiência, o seu conhecimento, para que ele tome a melhor decisão. Relacionando esse tema com outras matérias que a gente estudou no curso de Direito, alguns pontos nos chamaram a atenção, como, por exemplo, o salário do judiciário. Vimos que é uma quantia bem significativa, que já sofreu muitos reajustes ao longo dos anos e que esses profissionais fazem parte do 1% da população brasileira que ganha entre 12 e 34 mil reais por mês, enquanto 50% da população ganha um pouco mais de R$1.000. Tivemos acesso a notícias que mostraram que o salário dos juízes no Brasil ultrapassou de juízes nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que o rendimento médio dos magistrados dos TJs é de R$39 mil, ultrapassando o teto. Além disso, o judiciário possui uma série de benefícios que são desnecessários, como, por exemplo, o adicional fruta, o auxílio para uso de garçons, entre outros que foram retratados em reportagens que nós tivemos acesso. Além disso, nós assistimos a um documentário que se chama Justiça, em que pudemos observar o funcionamento da jurisdição, pois foram exibidos julgamentos. Nós observamos a postura dos juízes, a postura dos réus, vimos a presença de estratificação social existente, a desigualdade entre eles. Observamos que a maioria dos réus eram negros ou pardos e estavam sendo julgados por crimes de roubo, furto ou tráfico de drogas. E observamos também que a linguagem utilizada no julgamento é muito inacessível ao réu, que pouco estava entendendo sobre os seus direitos e o que estava acontecendo, o que estava sendo decidido. E, na verdade, não só ao réu, mas a todas as pessoas que não têm um contato direto com o direito, a gente percebe essa dificuldade de entender a linguagem que é utilizada, e isso só faz com que o direito se distancie das pessoas. O senhor poderia me falar um pouco sobre o seu trabalho, o tempo que você exerce, o que mais você aprendeu durante esse tempo? Sou juiz de direito há 14 anos, atualmente lotado no Juizado Especial de Governador Valadares, e também respondo pela comarca de Itaiumi, em Governador Valadares. Estou como titular do juizado desde 2012. Nesses 14 anos de magistratura, o que mais nós temos vivenciado é a reconstrução das relações sociais, restauração de família, de relacionamentos de amizade, e o que eu tenho mais percebido é a importância do juiz nesse papel de pacificação. Como e o quanto a jurisdição é utilizada na prática do seu ramo e ambiente de trabalho? Eu presto jurisdição, como juiz, então a minha função é prestar jurisdição. Qual a importância do respeito às características e princípios da jurisdição para o
seu trabalho e para o direito como um todo? Meu trabalho é essencial, porque como juiz, como magistrado, eu presto jurisdição. E na prestação jurisdicional eu devo observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais. Para o direito, o princípio é base. Para o operador do direito, ele deve compreender, deve estudar os princípios, que eles são as bases de todo o sistema. Ele é a norma matriz, todo o sistema baseado nos princípios. No nosso caso brasileiro, pela nossa tradição, os princípios constitucionais. O senhor acredita na eficiência da jurisdição brasileira na realidade do país? Essa é uma pergunta muito complexa. Muito complexo. Como eu estou no juizado especial, o juizado especial tem princípios próprios, entre eles da celeridade, da utilidade e da eficiência. E o juizado ele veio justamente para poder dar uma resposta mais célere à população. Como juiz do juizado, eu posso atestar a eficiência do juizado. O juizado tem conseguido atingir um índice de satisfação com o jurisdicionado muito alto. A gente reconhece as nossas limitações, as nossas falhas. Voltando para a justiça comum, é um sistema onde a via recursal é muito longa, onde a prestação jurisdicional talvez não seja tão célere como as partes que procuram gostariam que fosse. A estrutura não é adequada, a demanda aumentou em progressão geométrica e nós não tivemos um aumento de número humano suficiente para atender a demanda. Então é necessário soluções alternativas, meios alternativos de conciliação para atingir essa eficiência na prestação jurisdicional como um todo. O senhor acredita que a jurisdição ainda pode evoluir de alguma forma? E quais sugestões você teria para isso? Sempre pode evoluir, principalmente por conta das demandas de massa, as demandas coletivas. Nós estamos numa outra fase do direito, as respostas antigas não mais atendem às demandas atuais. Eu penso que os meios alternativos de conciliação são inevitáveis, eles são essenciais. Penso que as faculdades de direito deveriam trabalhar essa mudança de cultura, mudar essa cultura do litígio para a cultura da resolução alternativa dos conflitos, porque o Poder Judiciário está sobrecarregado, ele não tem condições de atender o volume de demandas que ele tem recebido. Então penso que a principal mudança seria a mudança de cultura, a começar pelas faculdades de direito, mudando essa cultura de litigiosidade, de batalha, de duelo, para a solução alternativa dos conflitos, mediação, conciliação, justiça restaurativa, entre tantos outros modelos que a gente já tem visto sendo estabelecidos por aí. Quais conselhos ou último recado você daria para os futuros profissionais do ramo? Sonhe alto, não negocie princípios, não negocie a ética. Valores financeiros jamais podem substituir princípios. O operador de direito ele tem de respeitar os princípios, principalmente os princípios da Constituição Federal. Se começar a negociar ética, muito difícil ele sobreviver no mercado. E a gente está numa crise ética tão grande. O conselho que eu dou é respeito aos princípios constitucionais, respeito à ética e valorização do ser humano.